Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou publicar uma aula que foi feita explicando sobre as diferenças entre as formações da psicologia, da psicanálise e também sobre a psiquiatria, tá bom? Então depois da vinheta vocês vão acompanhar as diferenças da formação nas áreas de psicologia, psicanálise e psiquiatria, tá bom? Então, para começar, nós precisamos entender que são três campos distintos, porém entrelaçados. Por quê? O objetivo é a compreensão da psique humana, tá certo? Então, para que eu possa me intitular ser um psicólogo, eu preciso passar por uma formação de 5 anos. Isso significa que eu preciso de um certificado em bacharel em psicologia. E após essa formação, eu preciso de um registro no Conselho Regional de Psicologia, o CRP. Por quê? A psicologia ela é uma profissão regulamentada. Ela tem um conselho que vai te trazer as diretrizes, as normas da profissão. E você precisa obedecê-las. Então, toda vez que você for atuar, você precisa prestar conta das suas atividades ao conselho. Tá bom? Já a psicanálise, ela não é uma profissão regulamentada. Não há um órgão fiscalizador para dizer quem é psicanalista e quem não é. Mas a psicanálise, ela é classificada no CBO, que é Classificação Brasileira de Ocupação. O código da psicanálise é 2515/50. Esse é o código. Lá está dizendo a descrição da profissão e tudo mais. Lá tá as informações do profissional. Tá bom? Ela está ali para ser classificada, ela é validada para ser exercida. Tá bom? Diferente da psicologia. Porque para uma profissão ser regulamentada, ela precisa de um conselho federal. A psicologia ela tem o Conselho Federal de Psicologia. Tá bom? Que ela vai trazer as normas para a profissão nível nacional. Tá bom? Então, teoricamente, qualquer pessoa pode se especializar na psicanálise. Mas isso não significa que a pessoa ela está de fato exercendo a psicanálise como ela deve ser exercida. Tá bom? Não existe uma instituição de ensino que seja legitimada pela comunidade psicanalítica. Essa sua formação ela pode ser individual, mas para ser objetivo você precisa passar por 3 etapas. A primeira, se permitir se sujeitar ao papel de analisando. Ver a psicanálise na prática, que só o divã vai te oferecer isso. Você vai entender como a psicanálise se dá na prática. Eu não posso ensinar um caminho e falar de algo que eu não conheço, que eu não tenho propriedade de fato. O próprio Freud, ele vai dizer que vai depender para uma formação a sua relação com o inconsciente. Então eu preciso ter essa experiência. E você também vai ter que tratar os seus traços patológicos, que podem fazer a diferença na atuação. Tá bom?
Então, o segundo ponto é a questão do estudo da teoria. Eu preciso me apropriar da teoria. Eu preciso estudar continuamente. De fato, porque é uma teoria que já está aí há mais de 100 anos. Então imagina que tem muita coisa que precisa ser estudada. Você precisa estudar as obras mais importantes da psicanálise, como de fato de Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, eu acho que é isso que se fala. Então existe uma gama de assuntos que precisa ser explorado. Tá bom? Então, você precisa participar de eventos, conhecer psicanalistas mais experientes, mais antigos, trocar experiência com pessoas que estão em formação. Então, tudo isso vai te trazer uma bagagem muito boa para você exercer. Tá bom? Então, passando todas essas etapas, quando você já estiver atuando, você precisará passar pela terceira etapa, que é a supervisão. O que é a supervisão? Você vai trazer para um analista, teoricamente mais experiente que você, os casos que você está atendendo. Tá bom? Então, você vai, de repente, se ver em situações que você não está sabendo lidar com aquela situação. O analista, o teu supervisor, vai te orientar com os manejos, com a transferência, caso houver. Tá certo? Então, vamos falar aqui um pouco da psiquiatria. Tá bom? Eu acredito que a maioria que esteja aqui, me perdoe se alguém não souber, mas para ser um psiquiatra precisa de uma formação no curso de medicina. Tá bom? Então, quando esse médico recém-formado sair da faculdade, ele vai se especializar. E entre essas especializações tem a psiquiatria. Tá bom? Qual é a diferença da psiquiatria para a psicologia? É que o psiquiatra ele vai tratar as questões química, física, diagnóstica do paciente. E já o psicólogo ele vai trabalhar as funções mentais e comportamentais do sujeito. Eu vou dar um exemplo aqui. De repente, está atendendo uma pessoa que está sofrendo com depressão. Então, na maioria das vezes, uma pessoa que sofre com depressão, ela sofre com insônia, com a dificuldade para dormir. Então, o psiquiatra vai entrar com a medicação para regular esse sono. E aqui está mais uma diferença entre as duas outras áreas, que é o poder de prescrever medicações. Tá bom? Mas podemos entender que o psicólogo e o psiquiatra eles estão aptos a trabalhar com a psicoterapia. Tá bom? O que é a psicoterapia? É o momento onde o paciente, o cliente, o o paciente, o cliente, ele vai trazer as suas queixas e o profissional vai avaliar e ele vai trazer um método para aquele tratamento. Mas esses profissionais, eles terão que trazer métodos reconhecidos pela ciência. Tá certo?
No caso do psicólogo, ele trará a sua abordagem. O que é abordagem? É uma linha teórica. Nós temos que entender que a psicologia, na sua origem, ela tem várias óticas, vários teóricos. Vou dar um exemplo de abordagem. TCC, terapia cognitiva comportamental. Humanista, analista comportamental. Então, tudo isso é abordagem. Então, se você já teve uma experiência de ir a um psicólogo mais de uma vez, você possa ter percebido que eles têm diferenças como lidar com aquela situação. Tá bom? Mas também existe uma visão do psicólogo na clínica. De fato, mas existe outras especializações. Tá bom? Existe a psicologia clínica, a psicologia hospitalar, a psicologia organizacional, a psicologia escolar, a psicologia jurídica, existe a neuropsicologia, a psicologia do esporte. Então existe uma gama e um caminho vasto para se exercer a psicologia. O que seria a psicologia jurídica? Vamos dizer que o juiz está em um caso de separação e o pai e a mãe estão querendo a guarda da criança. Então esse juiz ele vai pedir um perfil psicológico do pai e da mãe para que ele possa ter uma decisão mais assertiva, para ele entender como é que essa criança pode viver estando com o pai ou com a mãe. E também tem questões de como é que chama? Adoção. Entendeu? Então tem vários caminhos. A escolar, principalmente hoje em dia nós escutamos muito falar sobre transtornos de aprendizagem, né? Tem o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem o próprio autismo. Pode ter uma comorbidade aqui. O que é comorbidade? É uma junção de transtornos. Então esse psicólogo ele vai fazer uma investigação para entender qual é a causa dessa dificuldade de aprendizagem. Se é uma questão hormonal, se tem relação à comunicação da criança, na fala. Nesse caso ele vai fazer o que? Ele vai encaminhar para um outro profissional. Nesse caso aqui a fono. Então tem muitas possibilidades. Na psicologia jurídica e na psicologia escolar, na maioria das vezes é por concurso público, em órgãos públicos. Tá bom? Você já foi lá e tirou sua habilitação? Você já passou pelo psicotécnico? Você já fez aquele teste do palográfico? Se você não está reconhecendo pelo nome,